Salve, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, o Silas Malafaia surtou com o ICL, hein? Surtou. Não gostou do podcast investigativo que o ICL realizou a respeito dele e gravou um vídeo ofendendo o Igor Melo, principalmente, que é o repórter que fez a pesquisa, chamando o Igor Melo de tudo que é nome e esse tipo de coisa. E, de fato, ele não gostou. Né? Então, trabalhar um pouquinho esse tema com vocês hoje, explicar o que aconteceu e convidar vocês para assistir o primeiro episódio. Acho que são 4 ou 5 episódios e agora acho que parece que, como ele não gostou, tem um episódio extra, tá? Porque ele não gostou. Então, olha só. Vou começar mostrando aqui para vocês o teaser, tá? Do podcast No Alvo. Esse teaser, esse episódio específico é a primeira temporada do No Alvo, chama Império Malafaia, tá? No qual fala a respeito da trajetória, enfim, traça um perfil bastante interessante das figuras do Silas Malafaia. Assistam ao teaser e depois eu volto para comentar com vocês. Há muitos anos, o pastor Silas Malafaia se vende como alguém que veio de baixo e conquistou o sucesso na marra pela graça de Deus, tanto na vida religiosa quanto na vida financeira. Fala, diabo! Fala, capeta! Mas fique sabendo que foi o Senhor Jeová que me trouxe até aqui! O Malafaia tem um jeitão de suburbano, de quem é cria das áreas mais populares do Rio. Olha o que a pessoa fala, meu irmão! O modo como ele troca o S pelo R não me deixa mentir. É meu irmão pra lá, meu irmão pra cá. Pastor! Silas Lima Malafaia nasceu em 58 e é o quarto filho do casal Gilberto e Albertina Malafaia. Ele foi criado no Largo do Tanque, um bairro popular na zona oeste do Rio, no seio de uma família da Assembleia de Deus. O Malafaia se tornou dono de igreja em 2010. Ele costuma dizer que desde então seu patrimônio não aumentou um centavo. Com certeza. Mas tem uma grande distância entre o que o Malafaia diz e o que o Malafaia faz. Entendeu? O avião não é meu não, é do meu ministério. Tem nome da Associação Vitória em Cristo. Eu não sou dono do avião não. Eu não tenho dinheiro para comprar avião. Eu passei o último ano inteiro tentando entender como esse homem que se vende como um pastor de origem simples passou a viver como um milionário. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias, e vou te contar nesse podcast detalhes inéditos sobre o passado, os bens e a rede de relações do pastor. E até como ele ganhou quase R$1 milhão da igreja dele em apenas um ano. Eu te convido a vir comigo conhecer o Malafaia do Velho Testamento. E eu sou Juliana Dalpiva. E esse aqui é o No Alvo, o podcast investigativo do ICL. E essa é a nossa primeira temporada, Império Malafaia. Que afronta! Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Então, e aí, rapaz, ele não gostou, não. Ele não gostou, não. Ele ficou irritado, ele não gostou. Ele fez uma série de ataques, xingando de canalha, de bandido, classificando aí, adjetivando de todas as formas, principalmente o Igor Melo, que é o jornalista responsável pela pesquisa, junto com a Ajuda ao Piva, que está fazendo a coordenação desse projeto, claro, e com toda a equipe ali do ICL, né? Aí, eu não vou, naturalmente, mostrar o vídeo inteiro do Malafaia, né? As ofensas e o baixo nível que lhe é peculiar, mas eu quero mostrar só esse trechinho aqui, ó, para vocês, para dizer o que é que vai acontecer
em seguida. Prestem atenção nisso aqui. Eu vou entrar com uma ação na justiça contra o jornalista e o portal. Isso sai daqui a alguns meses e vocês vão ver isso. Não vou deixar isso barato, essa safadeza para tentar me denegrir diante da opinião pública. Eu estou mostrando toda a narrativa e toda a bandidagem desse jornalista canalha que tenta me denegrir. Eu estou mostrando tudo isso aqui, esse vídeo inteiro para vocês. Será que eles vão colocar a minha resposta? Vão ter coragem? É ruim, não é? Então, eu vou terminar falando aqui da minha fé. Eu tenho que... Então é isso. Malafaia, vai sim, vai ter. Não vou nem entrar na linguagem abertamente racista, né, que esse senhor utiliza para se expressar, e vou apenas dizer que vai ter resposta. Vai ter resposta, sim. Você pode estar seguro que o ICL, ainda hoje, dia 13 de maio, no N2, está organizando uma resposta para todas as colocações. Agora, ameaça de processo, o ICL recebe aos montes. Mas se a gente tivesse medo ou deixasse de fazer o nosso trabalho por conta de ameaça de processo, pode imaginar que o ICL não ia conseguir fazer absolutamente nada. Então, não é o caso. O ICL está muito bem preparado. Se esse é o caso, o senhor pode ter certeza que o senhor vai, de fato, encontrar uma entidade preparada para defender a sua atividade profissional. Aliás, o funcionamento livre da imprensa é um dos pilares fundamentais do processo democrático. Curioso, que é o Malafaia, junto com o bolsonarismo, que bate no peito para falar de liberdade de expressão, etc. e tal, como a gente vem presenciando ao longo dos últimos anos, a essa altura. E aí, quando toca em coisas que são incômodas para ele adota uma linguagem de miliciano, racista, né? Como vocês acabaram de ver, e diz que vai sair processando todo mundo, xinga, etc. e tal. Muito bem. Aí o que aconteceu foi que a Abrage, vou mostrar isso para vocês aqui, repudiou os ataques do Malafaia, né? Aí na tela, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, repudiou as falas do pastor Silas Malafaia contra o repórter Igor Mello, do ICL, autor da reportagem especial O Império Invisível de Silas Malafaia. Em um vídeo de 27 minutos, que é esse que eu mostrei para vocês ali somente o finalzinho, divulgado em suas redes sociais na noite de ontem, segunda-feira, dia 12, o Malafaia faz reiteradas acusações aos jornalistas, com ofensas à moral e às intenções do profissional. A reportagem de Igor Mello investiga a origem do patrimônio do religioso e de associações fundadas por ela, como a DEVEC e da AVEC, Associação Vitória em Cristo. Também reconstitui a formação e o início da trajetória do Evangelho. No vídeo veiculado em suas redes, Malafaia responde informações contidas na reportagem, sobretudo aquelas relacionadas à origem de sua fortuna. As respostas vêm entremeadas de acusações e ofensas pessoais. E aí, só vou ler esse trechinho aqui da nota da Abrage, abre aspas para a Abrage. Alvo da reportagem, é natural que o pastor busque se defender, mas é repudiável usar seus canais com milhões de seguidores para atacar o jornalista com termos como canalha, vagabundo, narrativa bandida e safadeza, entre outros. O Malafaia também, e isso é mais sério, prestem atenção. Malafaia também expôs troca de mensagens com o jornalista, divulgando dados pessoais do profissional, o que coloca a integridade física do Igor Mello em risco, inclusive. O Malafaia sabe disso. Ele está fazendo isso de forma deliberada, tá? Continua a nota da Abrage. Perdão. Figura pública e de interesse, o pastor Silas Malafaia deve saber que está mais exposto ao escrutínio público
não só por atuação religiosa, mas por suas atividades políticas. Instigar seus seguidores contra o jornalista não é a resposta adequada ao cargo que ocupa. A Abrage se solidariza com Igor Mello e com a equipe do ICL. Teve o Igor Mello estava com a Gabi Varela hoje, Em Detalhes, na nossa programação do ICL, hoje cedo, e o Igor Mello disse algo que eu achei extremamente pertinente, que é o seguinte: alguém que atua como chicote da República o tempo todo, no mínimo deveria ter um nível, né, um pouco maior de tolerância quando a vida dele é submetida ao escrutínio público. Esse senhor age como pedra o tempo todo. Agora é mais fácil agir como pedra do que como vidraça, né, Malafaia? É mais fácil apontar o dedo para os outros o tempo todo, falando de Deus, falando de Jesus, etc. e tal, do que de fato ter a sua vida colocada sob o escrutínio de um jornalismo investigativo profissional. Aí a coisa complica. Tá? Aí a coisa de fato complica. E a gente viu literalmente o Malafaia surtando, adotando um léxico racista, uma linguagem que se assemelha muito à linguagem usada por milicianos, tentando intimidar a equipe do ICL, dizendo que vai processar e tal. E o que é mais sério, expondo dados pessoais do Igor depois de incitar a sua turba contra o nosso jornalista, tá bom? Então é isso. Eu quero convidá-los primeiro para assistir o podcast investigativo do ICL, a icl.com.br/no alvo. Assistam. O primeiro episódio já está disponível. O segundo episódio, se eu não me engano, vai ao ar nesta quinta-feira, depois de amanhã. Mas principalmente não percam o ICL Notícias segunda edição hoje, tá? Que começa daqui a pouco, às 17 horas. E durante o N2, o Igor Mello e a Ajuda Alpiva vão responder a essas colocações, essas agressões que o Malafaia fez em baixíssimo nível e que ele diz que o ICL não teria coragem de responder. Ainda hoje, no ICL Notícias, segunda edição, tá bom? Por que o ICL decide fazer algo assim? Porque tem algo pessoal contra o Malafaia? Não, porque o Malafaia é o epítome, é um sintoma muito claro de como o Brasil caminha a passos largos para se tornar uma teocracia miliciana. Tá? Figuras como Malafaia utilizam o nome de Deus, o nome de Jesus, para obterem ganho próprio e vivem vidas nababescas, como a gente sabe, voando de jatinho para lá e para cá, utilizando Rolex, utilizando ternos caríssimos. É óbvio que ele sempre tem uma desculpa para isso. É óbvio que o terno ele comprou nos Estados Unidos porque é mais barato, é óbvio que o Rolex foi um presente que deram para ele, é óbvio que o avião não é dele, mas é da igreja dele, enfim. Como boa figura política, porque o Malafaia é muito mais uma figura política hoje em dia do que uma figura religiosa, mistura essas duas coisas de uma maneira extremamente perigosa, ele sempre tem uma explicação para tudo. Tá? Só que dessa vez ele se deparou com gente que faz jornalismo investigativo profissional e o pesadelo dele está só começando. Né? O que causou essa reação dele aí, ele esperneando, gritando e ofendendo, foi só o primeiro episódio. Vários outros episódios serão publicados, contando as minúcias do que a investigação do nosso jornalismo, através da figura do Igor Mello e da Juliana Dalpiva, encontraram para esse podcast, tá bom? Então é isso, é óbvio, é de se esperar que o Malafaia
vai surtar, vai xingar, vai descer o nível, né? Porque, como diz o Desmond Tutu, você não precisa aumentar o tom da sua voz, você precisa melhorar a qualidade dos seus argumentos, Malafaia. E isso me parece que o senhor não tem condição de fazer, tá bom? Assistam hoje, daqui a pouquinho, a partir das 17 horas, o ICL Notícias, segunda edição, que o Igor Melo e a Ju Dalpiva vão endereçar cada um dos pontos que ele disse que não seriam respondidos, dizendo, é ruim, né? Não, não é ruim, não. Você vai ter resposta para tudo isso aí, tá bom? Gente, é isso. Se você gostou do conteúdo, ative o sininho, torne-se membro, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente alcance um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Eu paro por aqui hoje. Beijo grande. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.